Muito bem, a gente apresentou na aula passada a solução do problema de encontrar as soluções estacionárias desse funcional, no caso simples em que esse funcional depende de y, y' e x. Para a gente conseguir usar isso na mecânica, vamos ter que ampliar as nossas ideias para admitir, resolver problemas que envolvam, como esse, mas que envolvam funcionais nos quais a função de entrada dependa de mais variáveis do que essa. Já que eu quero usar essa formulação para qualquer sistema de coordenadas. Então, você pode imaginar, se eu tenho uma partícula em 3 dimensões sem vínculo nenhum, eu tô falando de um sistema que tem 3 coordenadas independentes, quaisquer que sejam elas. X, Y, Z se for cartesiano, R, θ, φ se for esférico. De qualquer forma, eu tenho 3, eu vou chamar de graus de liberdade separados, porque o nosso espaço é tridimensional, não é? Então, a minha solução, ou a função que faz o funcional se tornar estacionário, não vai ser mais uma coisa tão simples. Eu vou ter, no mínimo, 3 funções diferentes que eu vou ter que obter, que é de que maneira varia com o tempo cada uma das 3 coordenadas que eu estou usando para descrever esse sistema físico de uma partícula sem nenhum vínculo. Se eu tiver um sistema com 2 partículas, já viu, né? Eu vou ter que introduzir mais coordenadas, porque para descrever 2 partículas eu preciso 3 para cada uma, 6. Então eu preciso aprender a tratar deste mesmo problema nos casos em que a função f depende de mais variáveis. Então lá vamos começar com 2. Eu comecei com uma no sentido de que a solução é uma função y como função de x. Vamos imaginar agora que nós tenhamos um problema no qual eu quero encontrar 2 funções. E, aliás, já nos preparando para o caso concreto que a gente vai abordar, eu vou trocar um pouco os símbolos que eu uso aí nas minhas notas. Eu vou dizer que o que eu estou procurando são 2 funções. Por exemplo, imagine que eu estou falando de um sistema bidimensional. E outra vez, a gente pode começar a usar essa técnica em problemas cuja solução a gente já conhece, né? E aí a gente fica mais seguro de que essa técnica funciona. Então, se eu tenho uma partícula andando em 2 dimensões, o que eu quero determinar é de que maneira as suas coordenadas, por exemplo, cartesianas x e y, dependem de um parâmetro. Esse parâmetro é o tempo. Ou ainda, se eu quero usar essa formulação para encontrar alguma curva, aquela de menor distância entre 2 pontos, eu posso pensar nesse problema usando a ideia de que essa curva vai ser dada por equações paramétricas. Então, em 2 dimensões, eu vou ter outra vez um parâmetro, e eu vou ter x como função desse parâmetro e y como função desse parâmetro. Então, a função que vai aparecer dentro do meu funcional vai ser uma coisa assim, ó. Y, y', x, x' e t. E a integral que define o meu funcional é uma integral em t. Eis aqui a extensão deste problema, né, para um problema onde agora aparecem mais coordenadas. Tá, tem mais símbolos ali no meio, mas em essência é a mesma coisa de novo. Isso aqui define um determinado funcional e o meu problema é encontrar quem são as funções y e x de t que fazem com que ele seja estacionário. E agora é fácil você imaginar como é que eu vou encontrar as equações que determinam quem são y e x. Porque eu posso, para cada uma dessas funções que eu estou procurando, usar a mesma estratégia que eu usei na aula passada. Imagine que eu saiba quem é y de t, que é a solução. Vamos fazer pequenas variações em torno desse y de t. Vamos escrever, por exemplo,
uma nova função que seja y mais alfa eta de t. Foi exatamente o que eu fiz na aula passada. Onde essa função eta de t, ela se anula nas extremidades. Verdade? E eu quero que isso seja estacionário. Então, eu quero que agora essa função, entendida como uma função de alfa, tenha um extremo quando o alfa for zero. Então, eu tenho que obrigar ds de alfa a ser zero. Foi exatamente o que eu fiz na aula passada. E é claro que, como resultado, eu vou obter a mesma solução. E qual é a solução? A solução vai ser que eu vou encontrar uma equação para x e outra, uma equação quando eu considero variações em torno da solução x de t, e uma outra equação quando eu considero variações em torno da solução y de t. Cada uma dessas equações vai ser igual a essa. Então, eu vou encontrar duas equações agora, não mais uma. Então, eu vou encontrar uma equação que é df dx menos d dt de df dx' igual a zero. E a outra vai ser df dy menos d dt de df dy' igual a zero. Como agora eu estou buscando duas funções, eu vou encontrar duas equações de Euler-Lagrange. Vamos dar um exemplo disso? E o exemplo disso vai ser o problema Liliane. Vamos encontrar qual é o trajeto, o trajeto de menor distância entre dois pontos. Todo mundo já sabe qual é a solução, né? A gente resolveu esse problema na aula passada usando esta formulação para o problema de encontrar a solução estacionária de um funcional. Mas só que isso aqui significa que y como função de x é a forma da curva. Isso serve se a curva for uma curva simples. Mas se for uma curva enrolada, aí no y não vai ser uma função de x. Eu vou ter que exprimir essa curva na sua forma paramétrica, que é exatamente isso aqui, né? Então, eu vou resolver esse problema buscando a forma paramétrica da solução. Legal? Então, aqui estão dois pontos, P1 e P2. E eu quero encontrar o trajeto de menor tamanho entre esses dois pontos. Já sabemos como fazer isso. Aqui está um trajeto qualquer. Eu vou dividir esse trajeto em pequenos segmentos. Cada um deles é um segmento ds. Nós sabemos que ds quadrado é dx quadrado mais dy quadrado. E que a distância entre esses dois pontos... Veja, eu estou repetindo exatamente o que eu fiz na aula passada, hein? Até aqui, né? Essa distância é a distância calculada entre os pontos... Eu chamei de P1 e P2, eu estou com preguiça. Vou botar 1 e 2 de ds, que é raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado. Mas eu quero encontrar a forma paramétrica dessa solução. Significa que x e y são funções de um parâmetro. Eu vou chamar esse parâmetro de t, não quer dizer que ele seja o tempo, tá? Vou chamar esse parâmetro de t. Então, eu vou simplesmente, que os matemáticos tampem os ouvidos, dividir e multiplicar por dt, né? E aí vai ficar assim, ó, a distância é integral de 1 a 2 de raiz quadrada. Vai ficar, quando eu dividir por dt e colocar o dt dentro da integral, ele vai como dt quadrado. Então, fica dx sobre dt ao quadrado. dx sobre dt, dx dt é a derivada, x'. Então, isso aqui é x' ao quadrado. Mesmo raciocínio para o y, mais y' ao quadrado, dt. E eu quero encontrar quem são as funções x de t e y de t que tornem este funcional estacionário. Eu já sei qual é a solução. Bom, eu já sei qual é a solução mesmo sem ter começado o problema. Mas eu já sei quais são as equações que determinam a solução. São as equações de Euler-Lagrange. E quem é a função f que está sendo integrada? É esta que aqui está. Essa é a função f. Que, em geral, vai depender de y, y', x', x' e t.
Mas naquele caso, ela depende só de duas dessas 5 variáveis. Depende só do x' e do y'. O que torna mais simples o nosso problema. Por quê? E quando você olha para cá, você vê que df dx, f não depende do x, é 0. E que o df dy também é 0. Então as equações de Lagrange ficam muito simples, porque ficam apenas reduzidas a essa parcela, que tem que ser nula. Mas dizer que essa derivada com relação ao tempo tem que ser nula é o mesmo que dizer que este objeto aqui é constante, não depende de t. Mesma coisa para esse. Então eu vou tomar a derivada do f com relação a x' e obrigar isso a ser uma constante. Tomar a derivada do f com relação a y', obrigar isso a ser outra constante. Por que o que é 0? Isso aqui? Porque f não depende nem do x nem do y. Olha só, o f em geral vai depender de y, y', x, x' e t. Né? Para este problema específico, a função f, que tem que ser integrada, ela só depende de duas dessas 5 variáveis. Então aquelas derivadas são nulas. Aliás, df, dt também é. Isso não serve para nada agora, mas só para botar aqui o quadro completo, ela também não depende explicitamente desse parâmetro. Então nós vamos nós encontrar quem é df dx'. E df dx', acabamos de aprender, não pode depender de t, tem que ser uma constante. Mas df dx', eu estou lendo daqui, como é que eu derivo isso com relação a x'? Isso vai dar meio. O meio vem do... Né? Ah, sim, aí tem uma fração aqui, né? O denominador tem essa raiz. Acabamos de derivar a raiz. Agora a regra da cadeia, temos que derivar o que está dentro da raiz com relação a x'. Vai dar 2x'. E o 2 morre. E é claro, portanto, que o df dy', por simetria, inclusive, tem que ser y' sobre a raiz de x' quadrado mais y' quadrado. E esses dois bichos têm que ser constantes. Eu vou chamar essa constante aqui de C1 e essa aqui de C2. E o problema já acabou. Sequer começou, já acabou. Quer ver? Divida uma coisa pela outra, ou outra coisa pela uma, o que você achar mais conveniente. Vou dividir a outra pela uma, porque aí a raiz morre, né? E aí vai ficar simplesmente y' sobre x' igual a C2 sobre C1. Mas quando eu divido uma constante por outra, o resultado é uma terceira constante. Eu vou chamar ela de C3. E agora esse y', lembre que quem ele é? Ele é a derivada do y com relação à variável independente, que aqui é o nosso parâmetro, né? Isso aqui é dy dt. Isso aqui é dx dt. Outra vez, matemáticos, olhem para o alto, dt vai embora. Isso aqui é dy dx, né? dy dx é uma constante. Então, quem é y como função de x? Y como função de x não é uma reta, o gráfico dessa função é uma reta. Y como função de x é C3x mais uma constante, C4. Esta é a equação de uma reta. Então eu obtive de novo a solução, né, que de fato a menor distância de dois pontos é uma linha reta. E se você comparar a solução que está escrita aqui com a solução que eu obtive da vez passada, você vai ver que de certa forma essa aqui é até mais rápida, até mais fácil da gente construir, né? Então, como eu já lhe disse, a aplicação dessas ideias à mecânica é o que vai dar origem à formulação lagrangiana da mecânica. E eu estou destacando o tempo todo a importância da formulação lagrangiana, é que nós seremos capazes de exprimir as equações de movimento em qualquer sistema de coordenadas com a mesma simplicidade. Esta que é a grande gracinha dela. Tá? É claro, eu mostrei como é que fica esse problema quando nós temos um sistema que tem 2 graus de liberdade.
eu estou chamando isso aqui de graus de liberdade, x e y. Eu posso representar a evolução desse sistema num plano bidimensional, representando para cada valor de t quem é o x e quem é o y. Na medida que o t passa, você tem um conjunto de x e y, junta essas coisas todas, você tem, nesse caso, a linha reta, né? A trajetória do sistema nesse espaço de configurações. Então, eu vou usar esse termo aqui. O espaço de configurações, na verdade, é um espaço cujas coordenadas são os valores das diversas variáveis que eu estou usando para caracterizar a situação do sistema. Eu já falei para você, se eu tiver uma partícula em 3 dimensões, nós vamos ter 3 coordenadas. Se eu tiver 2 partículas em 3 dimensões, eu vou ter 6 coordenadas, né? Fica difícil a gente conceber o que seria o espaço de configurações em 6 dimensões, do ponto de vista gráfico. Claro, a gente não sabe desenhar nada em mais do que 3, aliás, nem em 3 dimensões, né? Só em 2. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista, mesmo abstratamente, a gente pode conceber um espaço de 6 dimensões, né? Onde cada ponto está determinado por um conjunto de 6 números. E nós vamos tratar, então, desses espaços de configuração de dimensão mais ampla, mesmo que não sejamos capazes de representá-los graficamente. Tá? Um exemplo simples, na verdade, se você tem um exemplo simples mecânico, que a gente vai é um problema que a gente vai resolver provavelmente na sexta-feira. É chamado pêndulo duplo. Então, aqui está um pêndulo e na bolinha do pêndulo está pendurado um outro pêndulo. E isso aqui se move num plano. Tá? Ora, para a gente determinar a posição desse pêndulo, a gente precisa de 2 coisas apenas, precisa de 2 números. Por exemplo, este ângulo e este outro. Então, este é um problema físico cuja configuração fica determinada por apenas 2 números. Então, o espaço de configurações dele tem dimensão 2, certo? Mas as coordenadas, nesse caso, são 2 ângulos. Como agora, com essa ampliação de escopo que nós vamos fazer com a formulação lagrangiana, as coordenadas vão poder ser qualquer coisa, nós vamos começar a chamá-las de coordenadas generalizadas. Então, nesse caso aqui, para esse problema, as coordenadas generalizadas são 2 ângulos. Nós vamos aprender na sexta-feira de que maneira a gente obtém a equação de movimento daquele sistema. Ele pode parecer complexo à primeira vista, e você vai ver, uma das primeiras coisas que você vai perceber com a formulação lagrangiana é que escrever a equação de movimento de sistemas aparentemente complexos se torna extremamente simples.